Olá, povo de Deus, retornei aí para nós finalizarmos aqui o estudo. Finalizei o vídeo anterior falando sobre o espírito ali de avareza, né? Aonde os espíritos enganadores se escondem por trás de algumas atitudes, nos fazendo ter algumas atitudes que nos empobrecem, que roubam de nós a prosperidade, que é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, abrindo então portas para espíritos maiores, para espíritos de falência, para espíritos de escassez extrema. Mas tudo começa quando os espíritos enganadores conseguem nos fazer abrir as portas, tendo comportamentos, pensamentos, atitudes que descumprem os princípios ou até mesmo que nos colocam em lugar de vulnerabilidade. Então, cuidado com os espíritos enganadores nas suas finanças, na área da finança, aquela grande ideia para ganhar um dinheiro fácil, aquele jogo que é certo que você vai ganhar, cuidado. Isso na maioria das vezes, né, 99% das vezes é usado por demônios, por espíritos enganadores para lançar essa pessoa na mais extrema pobreza e miséria, fazendo ela perder tudo que ela possui, inclusive bens, patrimônios que ficariam de herança, se vão todos debaixo de pequenos comportamentos e pensamentos gerados por espíritos enganadores no campo da batalha, onde é a nossa mente. Por isso que nós devemos estar com a nossa mente muito bem revestida, amados, para que nós não sejamos enganados por espíritos enganadores. 1 Timóteo capítulo 4 vai falar sobre doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então, assim, cuidado. Nós temos que estar no máximo atentos. Esses espíritos enganadores também agem através de uma coisa que poucas pessoas se dão conta, e eu quero que você procure depois, não é, no dicionário, dê uma olhada, que você conheça um pouco mais sobre essa palavra, que são os espíritos enganadores que atuam na área da chocarrice. Já viu falar? Chocarrice. O que é isso? Fazendo você zombar, fazendo você rir, fazendo você ter comportamentos de zombaria, de brincadeira, e nas coisas que você deveria mais levar a sério, por exemplo, as coisas de Deus. Não tem aqueles comportamentos de pessoas que, por exemplo, eu já fiz isso no passado, hoje sou liberta, glória a Deus, mas já fiz. De você ver uma igreja atuando, aí tem lá os dons espirituais acontecendo, aí você não sabe discernir se aquilo é uma palhaçada, se aquilo é algo sério, uma brincadeira, e aí você começa a compartilhar com as pessoas, e ri, e zomba, mas na verdade você também é um cristão. Então a gente zomba de outros líderes, de outros pastores, de outras igrejas, de manifestações do Espírito Santo, e o nome disso é chocarrice, zombaria, brincadeiras, né? Trazendo para o lado ali da diversão, quase uma blasfêmia contra o Espírito, porque blasfêmia é quando nós atribuímos a Satanás tudo aquilo que Deus está operando. Então, assim, nós não sabemos o que está acontecendo, e às vezes por a gente olhar e não entender ou ser diferente da nossa forma de pensar, da forma como Deus nos usa, do comportamento da nossa igreja, aí você começa a compartilhar videozinhos, rindo, brincando, olha aí que palhaçada, olha isso. O nome disso é chocarrice espiritual. E tem demônios enganadores que nos fazem rir da nossa própria fé, banalizar a nossa própria fé. Porque de que maneira nós vamos ganhar pessoas para Cristo se nós começarmos a mandar vídeos e memes relacionados à fé e ao cristianismo, né? E aos dons espirituais? Como é que Deus vai poder usar você nos dons espirituais se os seus memes, as suas brincadeirinhas, os deboches, as piadas de uma roda é justamente dons espirituais que você está vendo manifestos de forma diferenciada em outros lugares? Então, amados, a gente peca por não conhecer, entende? A chocarrice é deboche, é zombaria.
E nós já não deveríamos ter esses atos. Como cristão, não deveríamos ter esse comportamento com nada nem com ninguém. Muito menos com as coisas de Deus. Então, cuidado que tem espíritos enganadores que permitem que você veja determinados vídeos, permitem que você acesse no Instagram determinadas coisas, de escândalos, de fofocas, sabe? Agora tem o site só para fofocas gospel, aí você fica antenado naquilo ali e compartilhando aquilo ali. Na verdade, você está dando um tiro no próprio pé, porque se você é um cristão e você quer cumprir os princípios da palavra e ganhar vidas para Jesus, você está perdendo vidas com essa atitude. Então, espíritos enganadores te fazendo perder as promessas, o ministério, a chamada de Deus para sua vida, ainda te colocando embaixo de maldição. Cuidado, isso tudo é muito sério. E eu finalizo falando sobre o espírito da ignorância. Que espírito da ignorância é esse que os espíritos enganadores abrem as portas para ele entrar? Amados, é aquilo. É aquela pessoa que crê em tudo que ouve, ela não passa nada pelo filtro da palavra, ela não estuda a Bíblia, ela vive de versículos isolados. Aí, hoje em dia, tem muita informação na internet, né? Hoje nós temos muitos homens, muitas mulheres ministrando a palavra, e aí você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe qual igreja ela é, de que ministério ela é. Homens que eram coaches de alguma outra coisa, né? E saiu da tarefa de coach para vir para se dizer pastor, se dizer apóstolo, e estão aí ensinando doutrinas completamente contraditórias, infringindo princípios bíblicos, e você vendo, ouvindo, acreditando, deixando aquilo entrar no seu coração. Aí daqui a pouco o seu pastor vai trazer uma palavra e você já não consegue mais admirar aquele homem de Deus que Deus colocou na sua vida, não consegue mais dar reverência à palavra que está sendo pregada por aquele homem. Por quê? Porque você viu grandes coaches que são mestrados em artes, né? Para emocionar, para trazer ao público ali as suas oratórias. Então, amados, cuidado, porque a ignorância é um espírito que atua de forma poderosa dentro do homem. Um homem, uma mulher de Deus que caminham com portas abertas para que esse espírito atue, ele vai roubar de você toda a sabedoria, todas as coisas que você tinha certezas e convicções da palavra de Deus vão ser roubadas, vão ser confundidas, porque eles têm esse princípio, trazer confusão. Tirar você do direcionamento que você estava, abalar a sua fé. Aí você acreditou a vida inteira numa determinada visão. E aí você vai e ouve um homem sem nenhum tipo de referência de Deus. Você não conhece a vida desse homem, não conhece a vida desse ministro. E aí você ouve o que ele está dizendo ali de forma contraditória e coloca aquilo no seu coração. Então o que é isso? Não filtra o que está vendo, não filtra o que está ouvindo, não filtra as pregações para ver se tem contexto bíblico, né? Ou se estão assim, sendo usadas apenas como pretexto para poder estar ali confundindo, trazendo distorções para dentro da sua vida, dentro do seu coração, né? E isso torna você vítima, torna você vulnerável a falsos líderes, falsos pastores, falsos apóstolos, que estão aí ministrando, que estão aí operando, e você está acreditando que aquilo é de Deus e aquilo já não é mais de Deus, porque não tem nenhum respaldo na palavra, não tem a palavra. E quando não tem a palavra, não tem Cristo, porque Jesus é o Verbo encarnado. Então, amados, nós temos que tomar o máximo de cuidado, entende? Com essas unção que estão sendo liberadas, tudo muito fácil, você fecha seu olho aí, você recebe, você não sabe de onde está vindo, você não sabe a raiz da vida daquela pessoa que está transferindo. Muita gente não sabe, mas a unção, quando ela é impartida, você precisa primeiro olhar a vida de quem está impartindo. Por quê? Porque junto com a unção vão manias, vão costumes, vai partículas do caráter daquela pessoa, da fé daquela pessoa. Então tem gente que depois de uma oração, de uma imposição de mão, de receber algo assim, como uma unção, como alguma coisa que foi recebida, ela começa a partir dali esfriar na fé,
Ela começa a partir dali não ter mais concentração, a partir dali não consegue mais ler a Bíblia. Tudo isso por quê? Porque espíritos enganadores fizeram você correr atrás de algo, você não passou pelo filtro da palavra, não perguntou ao Espírito Santo se aquilo ali é para você, se você pode receber daquele homem, daquela mulher de Deus em posição de mãos. Você simplesmente vai em tudo quanto é igreja, tudo quanto é tarde da bênção, tudo quanto é profeta, e você acaba abrindo as portas para que os espíritos enganadores entrem e façam maior confusão dentro de você. Tem crentes que a vida é uma salada, literalmente, porque não dá para entender nada que ele vive, nada que ele crê. É uma confusão, sabe? Que a gente não consegue nem achar o fio dessa meada. Por quê, meus amados? Porque espíritos enganadores foram entrando, abrindo portas para todo espírito de ignorância, fazendo esse homem surdo, fazendo esse homem cego, essa mulher surda, cega. Eles não veem mais nada. Agora eles são dominados por esse império, por esse governo. Aí vivem atrás de revelação. Vivem atrás daquilo que vai suprir as suas necessidades momentâneas e não estão atrás das fontes de águas vivas que vão matar definitivamente a nossa sede. Então, cuidado com o espírito da ignorância, amados. Por quê? Porque as pessoas se tornam dependentes daquilo que não é Deus. E aí isso é sério. Porque se você se torna dependente de ouvir a voz de Deus, mas tem que usar uma boca de uma outra pessoa, é complicado. Não que Deus não use, eu sou profeta e eu sei quanto Deus usa a minha vida, usa a minha boca, eu tenho essa consciência, mas amados, nós não devemos viver presos nisso, nem dependentes disso. Nossa dependência tem que ser de Jesus Cristo. Então, quando eu vejo uma pessoa que está assim, muito se aproximando, que está viciando, que está querendo muita revelação, eu já corto, já mando para a Bíblia, já mando buscar a Jesus. Por quê? Porque o profeta de Deus vem para trazer alinhamento, direcionamento, consolo, confronto. Não é para só ficar dando mastigado para aquela pessoa e aquela pessoa ter aquele profeta como um Deus na terra. Isso está errado. E isso é o espírito de engano que entra dentro desse homem e dessa mulher, abrindo uma porta gigantesca para a ignorância. Então, cuidado, cuidado. Tenha temor. A palavra vai dizer que o temor é o princípio da sabedoria. Então, pastora, vamos lá. Como eu venço esses espíritos enganadores? Como eu destrono eles da minha vida, se já entraram? Como eu fico atenta para poder conseguir vencer essa guerra que é de punho espiritual, não é uma guerra visível, é uma guerra invisível. Eu vou te deixar algumas dicas. Primeiro dela, examina tudo pelo filtro da palavra. Tudo. Ouviu na internet? Peraí, deixa eu ler a Bíblia. Peraí, não tá escrito assim. Aquele homem tá usando, sabe, um argumento. Não tá. Passa pelo filtro das Escrituras. Ore ao Espírito Santo, pergunta: o Espírito Santo é para mim? É o Senhor falando? Eu me lembro que uma vez orei por uma mulher que há 28 anos estava orando pelo retorno do seu casamento. Mas, pastora, você não acredita em restauração? Gente, claro que eu acredito. Óbvio que eu acredito. Mas eu estou dizendo que um espírito enganador entrou no coração dessa mulher. Esse homem já era casado de novo, já estava com outra família, já tinha se divorciado dela, né? Estava com outra família. E ela, 28 anos, na fila da oração com uma foto que já estava desfigurada por todas as vezes que pega, né? Ali, unge com óleo, aguardando uma promessa. Ontem eu atendi uma pessoa que disse assim para mim: pastor, eu estou há anos aguardando uma promessa e hoje a senhora chegou perto de mim e disse: deixa ir quem tem que ir. E aquilo me comoveu tanto. E eu estou assim, e agora? Eu deixo ir ou eu aguardo a promessa? Aí eu contei esse testemunho para ele, né? Por isso que eu estou aqui conectando. Eu disse: filho, eu orei por uma mulher 28 anos, todos os profetas que ela encontrava diziam: não, Deus vai restaurar, vai restaurar. Mas, amados, a restauração, às vezes, do casamento não é entre homem e mulher. Às vezes a restauração mais necessária é entre você e Deus. O que adianta Deus te devolver um casamento se você está morto, está morta?
Se o casamento, a aliança com Cristo está rompida. Nós precisamos entender que nosso Deus é um Deus de restauração e não há nada impossível para Ele. Mas antes de você orar pela restauração de um casamento, ore pela intimidade para saber o que é que o Espírito Santo tem para você. Será que aquilo é um caso de restauração? É um caso de seguir em frente? Ou é um erro que não deveria ter sido cometido? É um livramento? Sabe? Quantas pessoas estão escravizadas nas áreas sentimentais por causa de aguardar promessas de restauração de coisas que já se acabaram, já se perderam? Qual é a graça de ter um homem que agora tem uma outra família, outros filhos, uma outra esposa, e eu aqui aguardando, amados? Jesus não nos deseja ver escravos de nada e muito menos de sentimentos, muito menos de desejos. Cuidado, porque tem gente sendo escravo de promessas, aonde espíritos enganadores entraram e roubaram as promessas. Sansão tinha promessas e não morreu vivendo elas. Morreu sem viver as promessas que Deus tinha para ele na totalidade. Por quê? Simplesmente desobedeceu as instruções. Quer viver promessas? Obedeça as instruções. Então a primeira coisa, passa pelo filtro da palavra. Segundo, obediência. Quando Deus disser sim é sim, não é não, espere é espere. Você precisa professar aquilo que Deus está dizendo para você. Cuidado em ouvir uma coisa de um, ouve uma coisa de outro, ouve uma coisa de outro, mas de Deus. No seu momento de oração, o que é que você está ouvindo? Ou você não está tendo momento de oração e tudo que você tem de espiritual é a vida de alguém, é a oração de alguém. Cuidado com esse lugar é perigoso. Então comece a passar tudo pelo filtro da palavra, comece a orar buscando a Deus, e é o que o Senhor tem para a tua vida, porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes Deus não quer você se arrastando, não quer você se humilhando atrás de certas situações. Então Deus pode estar querendo dar um ponto final na sua dor, só que você está aguardando promessas que em algum momento foram liberadas através da vida de um profeta ou de mais profetas, mas anos passaram, você adoeceu, você já está envelhecido e ali aguardando que Deus faça. Se Deus disse para você que vai fazer, eu acredito que Ele possa. Agora, se tudo que você tem é a revelação da boca de uma outra pessoa, porque você não tem intimidade com Deus, eu te convido a não acreditar cegamente nessa promessa, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Profetas também erram, também se confundem. Mas a voz do Espírito Santo que falar com você, que te der uma experiência, lança por terra toda a confusão. Busque ao Senhor em intimidade o que Ele tem para você. Obedeça a palavra, passe tudo pelo filtro das Escrituras, para você não ser enganado por mentiras, por espíritos enganadores. Peça, ao Espírito Santo que te mostre quem são as pessoas, que te mostre o que está por trás daquilo que você está vendo, quais são os frutos. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Quais são os frutos daquilo que você está vivenciando, aguardando, esperando? Ou de quem está te falando? A pessoa tem fruto? Ou ela é usada por Deus na sua vida, mas na casa dela ela não é usada por Deus, a família dela está perdida, os filhos estão totalmente abandonados, mas ela tem uma palavra de Deus para a sua vida. Não se deixe enganar, igreja. A palavra diz que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, homens e mulheres de Deus que não estão nem aí para a sua vida, que tudo o que querem ser a eles imputado uma glória que na verdade nenhum homem pode carregar, porque é de Deus. Então, meu amado e minha amada que está me ouvindo nesse conteúdo, vigia a tua vida com espíritos enganadores. Tem outros, mas esses são os que eu tenho visto ao decorrer desse pastoreio, que tenho feito aí há 17 anos. Eu tenho visto pessoas sofrerem dramaticamente por causa de espíritos enganadores. Então a minha intenção aqui é que você aprenda que eles existem, como eles atuam e de que maneira se livrar ou destroná-los da sua vida. Passe a sua vida pelo filtro do Espírito Santo. E é isso, eu te convido a ser amigo do Espírito Santo. Isso vai resolver toda a causa dos seus problemas. Amém? Shalom, shalom. Até a próxima.